Muito bom dia! Muito bom dia, cheio de disposição. Uma semana fria pela frente pela primeira vez em 2025 e o nosso Campo Vivo chegou. Por aqui, gente, o tempo está sempre favorável para boas notícias e muita informação. Olha só o que temos hoje para te mostrar. Já está aberta a temporada de atualização do cadastro dos rebanhos no Paraná. Até abelhas e peixes precisam ser declarados. Alerta Geada 2025 do IDR Paraná é ativado para avisar sobre eventos extremos no estado. Sociedade Rural do Paraná divulga balanço da Expo Londrina 2025. Um livro quase mágico, com fotos que mostram toda a exuberância do cerrado brasileiro. E o pomar de macadâmia tem insetos muito benéficos para a castanha. Vamos conferir como eles agem. É, gente, aqui no Campo Vivo, nós não brincamos não, hein? Então, fique por aí mesmo, porque o programa só está começando. Já está aberto o período para atualização obrigatória de rebanhos aqui no Paraná. O estado conquistou o status de livre de aftosa sem vacinação em 2021. A atenção com a sanidade tem que ser redobrada. A atualização é um momento importante para todos os produtores, principalmente para nós da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. É onde nós podemos atualizar os nossos cadastros, os nossos rebanhos e com isso poder fazer o planejamento dos nossos sistemas de vigilância e manter o Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação, além de outras doenças que são importantes aqui para o nosso rebanho e para a nossa economia. Até peixes, abelhas e o bicho da seda precisam ser declarados na atualização. A Agência Fiscalizadora do Paraná reforça que a estratégia é indispensável para uma rastreabilidade eficaz em caso de alguma ameaça sanitária. A suspensão da imunização contra a febre aftosa rendeu uma recente conquista. O Chile anunciou que vai comprar a nossa carne suína paranaense. Na internet, gente, os produtores podem fazer a atualização pelo aplicativo Paraná Agro e pelo site da DAPAR. Se for presencial, procure uma das unidades locais da DAPAR, sindicatos rurais ou prefeituras. A atualização segue até dia 30 de junho, mas a partir de dia 30 de maio, quem não fizer a atualização fica impedido de emitir a Guia de Transporte Animal, a GTA, e poderá também sofrer outras penalidades legais, inclusive multas. Para dúvidas ou alterações de cadastro, ligue para o 41 3200 5007. Vamos atualizar o rebanho, pessoal. Como nós vimos, é muito importante. E essa semana foram assinados os contratos de concessão dos lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Os contratos foram assinados pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Os lotes 3 e 6 têm mais de 1.200 quilômetros entre rodovias estaduais e federais. O lote 3 ficou sob responsabilidade do Grupo Motiva, antiga CCR, e tem 570 quilômetros de extensão. Nesse lote estão incluídos 22 municípios, inclusive Londrina e região. Entre as obras, a concessionária terá que construir uma área de escape na descida da Serra do Cadeado, no quilômetro 305, onde acontecem vários acidentes. O trecho concedido passa ainda por Ponta Grossa e chega a Balsa Nova, já na região metropolitana de Curitiba. 32 municípios fazem parte do lote 6, desde o oeste, sudoeste e divisa com Santa Catarina. São 9 praças de pedágio em 662 quilômetros concedidos para o Grupo EPR. Segundo o governo do estado, esse é o maior projeto rodoviário do pacote paranaense de concessões. A cobrança dos pedágios só vai começar após uma vistoria nas praças pela NTT. Depois disso, as concessionárias ainda terão que divulgar os valores de forma intensiva durante 10 dias. Pessoal, os produtores esperam que essas novas concessões não representem apenas mais um pedágio. O setor produtivo precisa mesmo de mais segurança viária, modernização da malha rodoviária e eficiência logística, cada um fazendo a sua parte. E a exposição agropecuária de Londrina, a nossa Expo Londrina, cumpriu mais uma agenda extensa em abril. A edição de número 63 da feira atraiu um público enorme. A feira movimentou 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Campo Vivo apresentou 2 edições do programa direto da Expo. E realmente, gente, foi uma experiência muito produtiva.
Essa semana, a Sociedade Rural do Paraná, que organiza o evento, divulgou os números dessa edição. Vamos acompanhar. Os resultados foram apresentados na sede da Sociedade Rural do Paraná, dentro do Parque de Exposições Ney Braga. Ao todo, os 300 expositores geraram cerca de 9.000 empregos. Durante os 10 dias de evento, mais de 37 mil produtores rurais passaram pela Expo. A movimentação financeira superou a marca de 1,7 bilhões de reais. Generaliza para a cidade toda, comércio, transporte, aqui dentro do parque, máquinas, os shows, as barracas de alimentação, restaurantes, os leilões foram muito importantes, muito impactantes, leilões de altíssima qualidade. Então é uma somatória de tudo isso que leva a esse número expressivo. Mais de 90 eventos, entre palestras, cursos, oficinas e seminários, foram realizados durante a feira. Desses, mais de 30 na Smart Agro, onde o público pôde conhecer o laboratório de biotecnologia e os robôs interativos. O pavilhão contou ainda com o podcast oficial da Sociedade Rural, o Tá no Pod, o podcast da Tarobá. Para a diretoria, os 70 expositores na Expo Sabores e Expo Negócios, além de 250 mil visitantes na Smart Farm, mostram o sucesso do evento. Diversidade de ações e situações que a gente poderia viver aqui durante esses 10 dias. Então, realmente isso e nos chamou a atenção, na segunda, na terça e na quarta-feira, que os preços são subsidiados, nós tivemos um aumento muito grande em relação ao ano passado de fluxo de pessoas. Então, eu tenho certeza que isso, a provocação que a gente fez, esse envolvimento dos senhores também, junto com a feira, junto com o nosso pessoal, nossa equipe, trouxe o público, motivou o público a vir à feira. E o resultado é esse que nós estamos vendo aí. O Museu da Sociedade Rural recebeu mais de 20.570 visitantes, um crescimento de 500% quando comparado ao ano passado. Uma das novidades desse ano foi o aquário, com mais de 30 espécies de peixes, que recebeu mais de 120 mil visitantes e está aberto durante o ano todo. O número de visitantes no museu, de 4 mil do ano passado para 20 mil. A gente entende também que foi muito pelo aquário, pela ação, a novidade do aquário. Mais de 100 mil pessoas no aquário. A gente olhava aqui de cima, fila o dia todo, o tempo todo. Não era gostoso de ver, mas é gostoso de sentir isso, né? Porque realmente nós fizemos e programamos, e vocês vejam o seguinte, aquário de Londrina. Os 590 mil visitantes que passaram pelo parque fizeram com que a Expo Londrina de 2025 fosse a maior de todos os tempos. Mas a Sociedade Rural do Paraná já está pensando na Expo do ano que vem, que inclusive já tem data marcada, 10 a 19 de abril de 2026. Temos a Páscoa ano que vem, acho que é 3, 4 e 5. E isso atrapalha muito, porque nós temos que fazer um dia a mais de feira, aumenta custo. Né? O pessoal, os expositores, é mais um dia aqui dentro do parque. Então a gente tem que pensar nisso também, na viabilidade econômica de quem está aqui com a gente. Por isso essa preocupação e jogarmos a feira para o dia 10. A Expo Londrina é assim, termina uma e a gente já fica esperando a seguinte, não é mesmo? E nós queremos apresentar as novidades do agronegócio mais uma vez direto de lá. Com você sempre acompanhando o nosso trabalho, combinado? E chegou a hora do Campo Vivo ir para um rápido intervalo. Mas antes, olha só o que ainda temos por aqui. Você quer saber como o mercado está se movimentando? Nós vamos te mostrar. Flores e um biólogo. O encontro que se transformou em um livro com a ajuda de um beija-flor. Um projeto que busca produzir um avião de pulverização sem piloto. É aqui no Paraná. O primeiro frio mais intenso apareceu na semana que passou. Vamos ver como ficaram as temperaturas pelo estado. A pesquisa mostra que insetos benéficos ajudam a controlar pragas nos pomares de macadâmia. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, pessoal. Eu volto já já. E o Campo Vivo está de volta. Informação boa que faz a diferença para o universo agro, você sabe, é aqui mesmo. E olha só, gente, mesmo com o mercado mais calmo diante das mudanças dos últimos dias, quem quer vender ou comprar precisa sempre ficar atento e buscar análise de quem está sempre em dia com o mercado. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. As fortes oscilações cambiais que vêm acontecendo nas últimas semanas vêm causando impacto sobre os insumos, mas principalmente sobre as principais commodities agrícolas
que tem como base a formação de preço a paridade de exportação. O câmbio tem impacto direto sobre o preço dessas principais commodities agrícolas. Com isso, vale a pena a gente acompanhar dois fatores importantes que têm impacto direto sobre o câmbio aqui no Brasil. Primeiro, vou destacar a taxa de juros. Na próxima semana, teremos aí a reunião do Copom, que deve aí definir a taxa básica de juros no Brasil. E a diferença é o seguinte: o grande investidor internacional olha a diferença entre os juros pagos no Brasil, a taxa Selic, e a taxa de juros paga nos Estados Unidos. Hoje essa diferença está em 9,75. Caso nós tenhamos um novo aumento da taxa de juros aqui, nós podemos ter aí um aumento dessa diferença entre os juros pagos no Brasil e nos Estados Unidos, atraindo capital especulativo para o Brasil, logicamente que pressionando o câmbio, jogando o câmbio para baixo. Se nós tivermos uma manutenção, nós podemos talvez ter aí um movimento de alta do câmbio aqui no Brasil. Por isso que é muito importante acompanhar qual vai ser a decisão do Copom, da reunião do Copom e a taxa básica de juros, porque isso tem um impacto, um reflexo direto sobre o câmbio e, logicamente, que sobre as principais commodities precificadas aqui no Brasil. Outro fator bastante importante que vale a pena acompanhar, nós temos que acompanhar aí o índice dólar, o DXY, o dólar comparado com uma cesta de moedas internacionais. Nós tivemos um forte movimento de queda do DXY e com isso nós precisamos de menos reais para comprar um dólar. Então, a pressão nesse índice de dólar para baixo força aí, nós temos uma pressão do câmbio para baixo aqui do Brasil. Então, é importante acompanhar. Esse cenário traz aí um pouco da política americana. A política americana vem aí tentando jogar o índice de dólar para baixo para fazer com que os produtos norte-americanos fiquem mais competitivos. Então, é importante a gente olhar também o índice de dólar. Com isso, nós temos aí o impacto sobre o câmbio, ou seja, essas oscilações cambiais que têm impacto não só nos insumos, quando nós vamos pagar os insumos que tem como base aí produtos dolarizados, mas também a receita nos principais commodities, soja, milho, algodão, enfim, tem impacto sobre o preço dessas commodities. Todo movimento de alta pode ser uma excelente oportunidade para você ter receita, ou seja, você aplicar essa alta do câmbio na receita. E todo movimento de queda é uma excelente oportunidade para pagar as suas despesas que estão dolarizadas. Então, muita atenção a esse movimento do câmbio, que pode trazer aí riscos e oportunidades na comercialização. Outra dica muito importante: me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se, nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Cada movimento das commodities, por menor que seja, causa algum tipo de impacto no mercado. Por isso, nunca tome uma decisão sem antes ouvir um especialista. Obrigada, Ismael, por sempre suas contribuições tão valiosas. Alô, heróis e heroínas do agro! Agora o recado é da Agrobio, especialista em implementos agrícolas, tratores, locações e pneus. Então, se você é produtor rural e está pensando em investir em novos equipamentos, a Agrobio tem tudo o que você precisa. Na Agrobio você encontra tratores das principais marcas do mercado, carretas graneleiras, grades aradoras, vagões forrageiros, pneus, distribuidores de calcário, implementos para locação e muito mais. Todos novos, à pronta entrega e com garantia. A entrega é feita para todo o Brasil e tem um diferencial que facilita muito. Você pode financiar tudo via CPR digital com os parceiros Broto do Banco do Brasil e a EAgro do Bradesco. Quer saber mais? Acesse o site agrobio.com.br. Quem analisa e compara, vai de Agrobio. Um livro com imagens da beleza do Cerrado, nosso segundo maior bioma, foi lançado recentemente em Brasília. Veja na reportagem do Gustavo Schwab e do Wellington Ferreira. O Cerrado é considerado a joia do setor produtivo brasileiro. Atualmente, vem do bioma cerca de 60% da produção agrícola do país e 22% das exportações de soja, nossa principal commodity. Por conta disso, ações para preservar o solo do Cerrado foram tomadas e, segundo o governo federal, já houve redução de 33% no desmatamento do bioma no ano passado. Conservação de água, conservação do solo, né? É fundamental para que com essa educação ambiental a gente possa entender, com o engajamento desses produtores, trabalhando com eles, para fortalecer essa consciência da importância da ecologia e da biodiversidade dentro da sociedade. Mais do que um terreno fértil para a plantação de soja e milho, o Cerrado é responsável por uma das maiores biodiversidades do mundo. Um fotógrafo de Brasília conseguiu mostrar as luzes e as cores do segundo maior bioma brasileiro.
Marcelo é botânico e viajou por todo o país para catalogar em um livro a infinidade de cores das flores do Cerrado. Foram fotografados 310 tipos de flores diferentes e, junto com elas, as 41 espécies de beija-flores do bioma. Segundo ele, a melhor forma de auxiliar na conservação da fauna e da flora é levando conhecimento. O Cerrado é onde se encontram as nascentes das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Então, se a gente quer continuar vivendo no Cerrado, produzindo no Cerrado, a gente precisa manter a vegetação nativa, porque sem isso não tem como viver aqui nessa região do Brasil, simplesmente assim. Filho de agricultor familiar no Distrito Federal, Marcelo sempre entendeu a importância de tirar o sustento da terra, juntamente com a preservação para perpetuar a lavoura. Onde tinha cerrado, onde ainda tem cerrado, eu fui atrás dessas espécies para fazer esse registro. Então, justamente para chamar a atenção através desses registros fotográficos, dessa documentação fotográfica, para a grande biodiversidade que a gente tem aqui e que muita gente nem sabe que existe. Que livro fantástico, pessoal! E que pesquisa maravilhosa o botânico fez para transformar tudo o que viu em fotos. Essa é uma forma artística de contribuir para a preservação da biodiversidade do Cerrado. Parabéns mesmo! Um programa que apoia projetos de aviação agrícola foi lançado aqui no Paraná. A Fundação Araucária é um dos parceiros públicos da iniciativa. Também participam universidades, institutos federais e uma empresa privada. O primeiro protótipo da parceria é inédito no mundo, dizem os envolvidos. Vamos acompanhar. Assim deverá ser o Agrovante, uma aeronave de pulverização agrícola que tem asa fixa e vai pesar mais de 1 tonelada. A ideia é que o modelo voe sem piloto humano, a partir de controle digital. O projeto visa reduzir vítimas de acidentes aéreos no segmento. A empresa privada informou que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, todo mês um piloto é vítima de acidente fatal na aviação agrícola, fora sobreviventes que ficam com sequelas. Entre as outras vantagens estão carregar até 1 tonelada de produtos químicos e voar a até 150 km por hora. Essa performance pode garantir redução de custos e de tempo de manejo da lavoura. Outra vantagem deve ser o fim das plantas amassadas e da compactação do solo, provocadas pelos pneus e pelo peso do próprio maquinário terrestre. Só a Fundação Araucária, ligada ao governo do Paraná, vai investir R$ 2.700.000 no projeto. Há 2 anos, o modelo apresentado está em desenvolvimento pela empresa privada parceira. Vamos esperar que a aeronave se torne realidade o mais rápido possível. Toda a tecnologia que ajude a reduzir os custos e aumentar a rentabilidade do campo é muito bem-vinda. E nós precisamos fazer agora mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Não demora. Mas antes, eu vou te contar o que você ainda vai ver no programa hoje. Geou na sua cidade? O Paraná passou pela primeira frente fria do ano. Vamos ver onde os termômetros marcaram as menores temperaturas. Os pomares de macadâmia têm uma população grande de insetos, mas nem todos são pragas. Por aqui, gente, só tem notícia que faz a diferença para o agronegócio. Então, fique por aí, porque nós voltamos logo logo. E nós estamos de volta com o Campo Vivo deste domingo. Você chegou agora? Não tem problema, é só se ajeitar por aí, porque ainda temos muita boa informação por aqui. E o Paraná passou pelos primeiros dias mais frios de 2025. Nós ainda estamos sentindo um pouquinho as madrugadas mais geladas, mesmo aqui no norte do estado. Vamos ver agora como o frio atingiu o estado todo do Paraná. Em Carambeí, nos Campos Gerais, apenas uma camada fina de orvalho cristalizado se formou no campo. A meteorologista Júlia Munhoz explica a diferença entre 2 fenômenos vistos essa semana. A diferença do orvalho e da geada é muito tênue, pois o orvalho se forma quando o vapor da água presente na atmosfera se transforma em gotas d'água sobre superfícies em que a temperatura esteja baixa, porém acima do 0 graus Celsius. Já a geada ocorre quando a temperatura da superfície atinge 0 graus Celsius ou valores inferiores, levando à formação de cristais de gelo. Em General Carneiro, no extremo sul do estado, a geada foi de fraca intensidade. Em Cruz Machado, também no sul do Paraná, o fenômeno pôde ser visto em áreas abertas e até nos veículos, mas também não chegou a preocupar. As temperaturas mais baixas de 2025 até agora foram na terça-feira.
Palmas, no sul, registrou 4 graus. Pinhão, no centro-sul, 4,5. Em Guarapuava, também no centro-sul, fez 5 graus. Francisco Beltrão, no sudoeste, amanheceu com 6 graus. No norte do estado, as mínimas ficarão acima dos 10 graus. E a partir de amanhã, o IDR Paraná e o CIMEPAR ativam alerta geada. O serviço foi criado em 1995 para ajudar os cafeicultores a proteger as plantas antes da chegada do fenômeno climático. Hoje, o alerta é útil também para outros segmentos da agropecuária, além do turismo, comércio e até da construção civil. Pesquisadores vão publicar boletins diários sobre as condições meteorológicas e massas polares. Caso haja risco de geada, um alerta é emitido com 48 horas de antecedência. Se as condições persistirem, o novo aviso é dado até 24 horas antes. O alerta geada pode ser recebido por WhatsApp, Instagram, aplicativo IDR Clima, pelo Disque Geada, no site do IDR Paraná, nas redes sociais do Instituto e no site do CIMEPAR. O alerta geada, gente, fica ativo de maio a setembro, justamente o período de maior risco aqui no Paraná. Serviço útil e sempre muito bem-vindo. O Campo Vivo já te mostrou como a macadâmia tem várias utilidades, de petisco a ingrediente de cosméticos. E o cultivo dessa castanha envolve monitoramento constante. Mas nem todo inseto que vive no pomar de macadâmia é praga. Olha só! Nesta mesa estão alguns insetos encontrados numa produção de macadâmia. Foram mais de 500 identificados em 1 ano e meio de coleta, mas nem todos são pragas. Muitos desses insetos, eles não se alimentam da planta, eles se alimentam de outros insetos, de ácaros, que são os inimigos naturais. Seriam os insetos benéficos para a gente, né? Que eles ajudam a fazer o controle biológico natural desses outros que são os fitófagos, que se alimentam das plantas. A praga mais comum encontrada na pesquisa foi essa daqui, que é o bicho-furão. Ele entra no fruto, ainda larva, se alimenta da noz e sai mariposa. E esse aqui é o furinho que ele faz na noz. É um furo bem pequeno, mas o estrago é grande. A larva consegue furar a noz porque entra no fruto ainda verde e macio. Muitos frutos já brocados, daí a gente abre, a gente vê ali a lagartinha lá dentro e o fruto todo comido. E a gente consegue ver também que muitos outros insetos, eles se aproveitam desse furo também e entram. Então a gente consegue achar também vários outros besourinhos, outros insetos que se aproveitam do furo que o bicho-furão fez. O combate à praga que tem atacado a macadâmia está na própria natureza. É este parasitoide que se alimenta da larva do bicho-furão. Está aqui a larva e ela está dessecada, então ela já foi parasitada pelo predador. Aqui tem um remanescente dela e aqui nós temos então a pupa do predador. E o predador tem ajudado no controle? O predador tem ajudado no controle, é um controle biológico natural. A larvinha do parasitoide vai começar a se alimentar da lagarta do bicho-furão dentro da noz. Então, em vez de sair daquela noz, o que seria esperado era sair um bicho-furão, né, que viraria uma mariposa. Em vez disso, vai sair o parasitoide, que se alimentou da lagarta e matou a lagarta dentro do fruto. Esse fruto ele já foi danificado por essa lagarta, mas esse parasitoide ele vai continuar fazendo o controle do bicho-furão e a população vai diminuir. Então outros frutos, menos frutos serão afetados. Com a descoberta do predador natural e com mudanças no manejo, a fazenda em Dois Córregos, que foi palco da pesquisa, conseguiu diminuir o prejuízo provocado pelo bicho-furão. Ele pode causar prejuízos de até 3%. Eu acredito que esse ano ficou em torno de 0,5%. Um dos trabalhos que a gente faz é o manejo de mais preservação do sistema. Então, ao invés da gente controlar muito intensivamente as ervas daninhas, então a gente controla as ervas daninhas mais no período de colheita, que é onde a gente precisa colher e a erva daninha nos atrapalharia.
Mas na fase de desenvolvimento dos frutos não traz tanto problema. Então a gente deixa porque isso aí vai fomentar a criação ou o desenvolvimento dos predadores. Jeane, que está há 5 anos estudando as pragas na macadâmia, diz que o próximo passo é desenvolver a metodologia para aumentar o número de parasitoides. Nós observamos inclusive um aumento da quantidade dele esse ano, então é um parasitoide que já está na área e que teria um grande potencial para ser utilizado no controle biológico, que é o que a gente quer atestar com ensaios biológicos, né, em laboratório. Gente, tem muito inseto benéfico que atua nas lavouras e pomares comerciais. E é preciso garantir que esse verdadeiro pelotão biológico continue a proteger os cultivos. Por essa razão, o controle biológico e a redução no uso de agroquímicos é tão urgente. Vamos adotar essas ações sempre focadas na sustentabilidade, pessoal. E o produtor brasileiro está ganhando terreno na exportação de soja, especialmente, claro, para o gigantesco mercado chinês. Esse é um dos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e o país asiático. Olha só. Soja é o produto que os Estados Unidos mais vendem para a China. Só no ano passado foram 35 milhões de toneladas, um negócio valioso para a economia americana. Iowa é um estado-chave desse mercado. 91% da área são usados para o cultivo. E o temor entre os agricultores locais é grande. É época de plantio por lá. A colheita é só em outubro, mas eles não sabem se vão conseguir vender para a China, já que o país impôs tarifas de 125% para os produtos americanos, em retaliação ao tarifaço de Trump aos produtos chineses. Não tem outro cenário. Se continuar assim, muitos fazendeiros por aqui vão parar de produzir. É prejuízo atrás de prejuízo. Previsão ruim para os americanos, excelente para o Brasil, que assume o protagonismo nas exportações do grão aqui para a China. Só na primeira quinzena deste mês, as exportações de soja do Brasil tiveram um crescimento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. A prova está no movimento dos navios brasileiros que estão atacando em Zhoushan. Foram mais de 40 navios carregados de soja brasileira em abril. Eles já estavam esperando o efeito Trump, então os chineses começaram a aumentar a importação da soja brasileira antes do tarifaço. Mas agora está claro que eles estão buscando mais os nossos produtos. O líder chinês Xi Jinping se encontrou com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a ex-presidente Dilma Rousseff, e deixou um recado sobre a guerra comercial. Xi disse que a China vai proteger os interesses chineses e também da comunidade internacional. Essa guerra não é boa para ninguém. Nós sabemos a força que os Estados Unidos têm no mundo. Vamos esperar que o comércio internacional volte aos eixos. Vai ser melhor para todos nós. Que pena, pessoal! O Campo Vivo deste domingo chegou ao fim. É sempre muito bom ter a sua companhia e poder compartilhar tanta informação do nosso universo agro. O programa logo mais vai estar lá no nosso portal tarobá.com.br. Olha, é só entrar lá e acompanhar cada detalhe. E se lembre que domingo que vem temos mais um encontro para falar sobre o agronegócio. E é claro, eu, Luli Barbeiro, te espero. Excelente domingo a todos. Tchau!